nunca se sentiu incomodado com aquelas pessoas que falam cutucando a gente, ou perto demais, ou até mesmo ônibus lotado, né? Ninguém gosta. Mas o que parece ser apenas estresse, na verdade tem um nome. Chama-se proxemia. Como o nome mesmo já sugere, proxemia significa um afastamento, uma zona de limitação. Esse comportamento não é bem relacionado ao corpo, mas sim a uma ideia de proteção da nossa intimidade. É uma manifestação de um limite físico entre uma pessoa e outra, mas que nem sempre é consciente. Por vezes a gente mantém aquele afastamento quase que no automático. Imagina você chegando num restaurante cheio e você precisa sentar. Então, no automático, rapidamente você vai percorrer seus olhos no ambiente e escolher um local para sentar. Você já parou para pensar por que a gente se preocupa em escolher o lugar para sentar? Por que a gente faz essa seleção? Isso é um ato do inconsciente. Como disse Freud, o nosso inconsciente manda mais do que o nosso consciente. Naquele momento ali, o nosso inconsciente vai nos direcionar para o que é mais familiar. E tudo que é familiar nos dá a ideia de que a gente domina, de que a gente conhece, de que não nos é tão hostil. E isso o inconsciente nos direciona sempre para proteção. Para início dessa conversa, é bom a gente saber que esses comportamentos são comuns. Então, nem sempre um afastamento durante uma conversa tem uma questão pessoal. A gente precisa também manter uma diferença aí para raciocínio de alguém que não senta a uma mesa, prefere outra, porque ela olha para uma pessoa e deduz ela está mal vestida, porque ela tem característica suspeita. Então veja que é uma diferença que é familiar, porque eu identifico, mas o que eu protejo é o meu conceito. Então eu mantenho a distância daquilo ali, porque eu estou protegendo o meu preconceito. Então a gente precisa entender quando a gente faz algo inconsciente, porque nos é familiar, e quando a gente faz algo consciente, porque é conceitual. Então, a partir dessa base, com um pensamento mais bem estruturado sobre o que é proxemia, que está relacionado a uma defesa da intimidade nem tanto consciente, e o que é um afastamento por preconceito. Tá? Uma coisa que eu faço consciente. Então, agora, imagina que você está nesse restaurante e ocorre um furto. Alguém grita e fala, me roubar. E aí a gente começa a olhar para todo mundo para descobrir quem é o culpado. Nesse caso, dificilmente alguém vai suspeitar daquela velhinha que vende muleta e que já frequenta o local várias vezes. Logo vão pensar no quê, né? É aquela pessoa que nunca veio aqui, é aquele mal vestido, provavelmente a pessoa de cor, mais nova. E então isso chama-se erro fundamental de atribuição. Por que fundamental? Porque ele é fundamentado em teorias, em ideias e não numa realidade. Esse erro se dá porque a gente tem muita pressa de apontar culpados. E a gente se garante muito que a gente sabe das coisas por causa dos estereótipos. E esses estereótipos, né, a gente só consegue vencê-los, por maioria das vezes, quando as provas começam a surgir. E esse erro de atribuição é que nos faz culpar ou inocentar pessoas. Daí a gente tem a atribuição causal, quando parece mais lógico que uma pessoa tenha determinada atitude do que outra. Imagina aquele homem cristão que está sempre com a família na igreja e está sempre se exibindo com seus filhos, tudo parece muito perfeito, dizendo eu te amo para a esposa. De repente aparece uma mulher não cristã dizendo que é amante dele e que está grávida dele. Uma boa parte das pessoas da igreja, inclusive a própria família, vai defender esse homem. Vai chamar essa mulher de louca, ou demonizá-la, né? Dizer que ela está com pombagira, humilhar essa mulher e afastar ela do direito de obter uma paternidade para o seu filho. E, geralmente, o próprio homem também vai fazer uso do poder, da credibilidade que ele tem, pelo seu costume, pela sua postura, e também vai querer desmoralizar essa mulher. Então a gente tem, infelizmente, essa tendência, né, de atribuir quem é justo e quem não é, né, quem está certo, quem está errado, por causa de uma rotina, por causa de um costume, uma tradição que essa pessoa está sempre ali cumprindo, e dá uma ideia de disciplina que não quer dizer nada. Além desse erro fundamental de atribuição
e atribuição causal, nós temos também mais uma questão para se estudar e para guardar aqui na nossa cabecinha, que é a teoria da inferência correspondente. Quando a gente julga alguém de imediato por uma ocasião, um fato isolado. Por exemplo, a gente chega num posto de gasolina e o homem está lá gritando com o filho dele. E daí todo mundo começa a olhar e falar que cara grosso, deve espancar a criança em casa, isso não é pai. E nesse contexto que Edward Jones e Kate Davis criaram essa teoria, né? A teoria da inferência correspondente. Quando a gente julga as características de personalidade, de emoções de um desconhecido por um fato e não por conhecê-lo de verdade. Mas como resolver isso? Como é que a gente pode estruturar o pensamento para a gente fugir dessa armadilha? Ele criou três princípios, né? 3 conceitos. O primeiro é o consenso. É pensar será que esse homem, sempre que está em público, sempre que ele sai com o filho, ele age desse jeito, ele é grosso assim? O segundo é distintividade. Será que esse homem, ele é assim só com o seu filho ou ele é assim com todo mundo? E o terceiro ponto é a consistência. Será que este homem é assim com seu filho e com todo mundo em qualquer lugar? Se a gente souber responder todas essas 3 perguntas, então aí sim a gente pode chegar próximo de uma conclusão mais racional e menos baseada no achismo. Essas falhas, elas ocorrem por erro de nossa percepção mesmo. Como dito lá no início, a gente vai sempre tentar buscar familiaridade, porque a gente quer resposta, a gente quer lidar, a gente quer solucionar. Então sempre vamos buscar esse caminho do eu já vi isso, eu já conheço isso, isso me parece. Mas precisamos lembrar, nem tudo que parece é. Veja, falhas de percepção muito básica, e que é muito difícil a gente desconstruir isso. Por exemplo, o morador de rua é ladrão, se é funkeira, é prostituta. Se frequenta a igreja, está querendo melhorar. Se uma pessoa diz que ama o tempo todo, ela só faz o bem à outra. Se vai à academia, se preocupa com a saúde. Percebe? São percepções precipitadas, porque a gente já tem ideias formadas sobre isso, mas não significa que são reais. Perceber as pessoas é mais difícil que perceber o objeto. Podemos passar anos tendo a ideia errada de alguém. E de repente, por um fato mais claro, aí a gente tem aquela luz que diz que aquela pessoa finalmente mostrou a cara. Então a gente fica decepcionado, né? Dizendo, não esperava que fulano fizesse isso. Muitas das vezes isso não é porque a pessoa mudou. Pode acontecer de todo um tempo ser apenas um erro de percepção, de enxergar somente aquilo que a gente estava valor e ignorar o que estava à vista, mas nem tanto. A questão é que a gente sempre se apega mais ao que é familiar, ao que é bom, ao que a gente consegue dominar. E vai deixando de lado aquele que é desconhecido, aquele que é familiar, mas que a gente não tem domínio, então a gente prefere ignorar essa parte. E aí, de repente, essa pessoa, em um determinado momento, viola exatamente aqueles comportamentos ou aquele comportamento que a gente focava mais. Mas ela sempre foi daquele jeito, ela só não violava aquele comportamento. Enquanto objeto, ele não falha com a gente. A gente compra o objeto, sabendo qual é a função dele. Se ele quebra, a gente vai lá e compra outro para atender a mesma função, ou até melhora um pouco, diferente das pessoas que não possuem uma função específica para atender outra, e ainda por cima existe um conteúdo chamado vontade. E vontades mudam. Por isso estereótipos, padrões podem e vão sempre existir, mas jamais podem interferir no raciocínio. Então, feche com a regra básica do caminho para a sabedoria. Seja tardio para falar.